descobrimento de reservas colossais de petróleo, ele vem sendo o grande motor da humanidade, tão valioso quanto polêmico. Na mesma medida em que o petróleo gera energia e riqueza, também gera apelos para que seu uso seja reduzido e até abolido. Assim, muitos buscam por alternativas ao ouro do século XXI. Mas será que veremos o fim do petróleo? E qual será seu substituto? É fácil falarmos como o petróleo é importante, mas você sabe o quanto ele está presente na sua vida? Pode ter certeza que ele vai muito além da gasolina do seu carro. Um líquido escuro como a noite e altamente inflamável. O petróleo é o ouro negro, a grande riqueza dos tempos modernos, valioso e esgotável. Desde 1973, durante a primeira crise do petróleo, que causou um baque devastador na economia global, o mundo percebeu que não dava para ser dependente dele para sempre. De lá para cá, todas as pessoas do planeta já devem ter ouvido que o petróleo irá acabar. Assim, os países buscam alternativas para o motor global: energia nuclear, elétrica e eólica, biocombustíveis e gasolina sintética, energia hídrica, solar e geotérmica e várias outras. A lista de substitutos é longa, mas ainda não se provou tão eficiente quanto o original. Contudo, existe uma alternativa que não recebe tanta atenção assim, mas que pode ser tão valiosa quanto o ouro negro. Mas para entender o valor dessa commodity, precisamos entender também sua história. Apesar de seu potencial estar sendo explorado apenas nos últimos 150 anos, a história do petróleo é tão antiga quanto profunda. Existem registros de povos ancestrais, como egípcios e persas, que o usavam na construção de estradas e outras obras da antiguidade. Mas mesmo naquela época, a commodity podia ser usada como uma arma também. Historiadores afirmam que na reta final do Império Romano existiam flechas incendiárias que eram impossíveis de serem apagadas com água, apenas com areia. Essas flechas eram banhadas em petróleo. Mas apesar desse uso levemente variado, muitos séculos atrás, o petróleo ficou esquecido por boa parte da história. Até que no século XIX, tudo mudou. Em 1859, foi perfurado o primeiro poço petrolífero nos Estados Unidos, um país que até hoje é um dos principais produtores da commodity. Edwin Drake foi o homem responsável pela descoberta que mudaria a história da economia mundial. Ele também foi o criador do primeiro sistema de extração petrolífera. Então, a corrida pelo petróleo foi iniciada. A commodity é tão valiosa que campanhas militares inteiras durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram travadas na busca de campos de petróleo. A Batalha de Stalingrado, a maior da história humana e que vitimou quase 2 milhões de pessoas, foi um conflito por uma cidade que estava na rota dos preciosíssimos poços petrolíferos russos no Cáucaso. Essa é a extensão da riqueza do combustível fóssil mais famoso. Ele é valioso o suficiente para as pessoas matarem e morrerem por ele. Não pense que o uso do ouro negro só serve para gerar energia. Você é rodeado a todo instante por petróleo e seus derivados. Os brinquedos que seu filho brinca diariamente, os remédios que seus avós compram na farmácia todo mês, os cosméticos, desde perfumes até shampoos, que o mundo inteiro compra e usa frequentemente numa busca por uma aparência melhor. E acredite se quiser, a comida que eu e você e todas as pessoas do planeta consomem várias vezes num só dia. Tudo isso tem derivados do petróleo. Você percebe o quão presente esse produto está inserido no nosso dia a dia? Se ele desaparecer do mais absoluto nada, como num passe de mágica, sua vida mudaria. Simples assim. Por isso, existe um esforço planetário para encontrar alternativas. Nessa corrida, se destacaram como substitutas as energias solar e eólica, além da nuclear, que divide opiniões entre aqueles que amam e outros que a temem. No entanto, estão surgindo cada vez mais evidências de uma fonte de energia limpa, inexplorada nas áreas subterrâneas da Terra. E o melhor, essa fonte tem uma oferta muito superior à demanda. Eu estou falando do hidrogênio formado por processos geológicos naturais, ou simplesmente hidrogênio geológico. Algumas das principais petroleiras do mundo, como a BP, Chevron e a Shell, se juntaram para estudar o hidrogênio geológico, que também é chamado de hidrogênio branco ou dourado. Mas essas empresas não foram as primeiras. Assim como na redescoberta do petróleo 150 anos atrás, a corrida pelo hidrogênio geológico pode já ter começado. Segundo a Forbes, já existem diversas startups criadas justamente para perfurar e armazenar esse tipo específico de hidrogênio. As empresas HiTerra, a Natural Hydrogen Energy e a Gold Hydrogen iniciaram preparativos para procurar o elemento químico com potencial altíssimo. Essas buscas se concentrarão nos estados americanos do Nebraska e do Kansas, por parte da HiTerra e da Natural, que atuarão em parceria para minimizar os custos. A HiTerra diz ter levantado 4 milhões de dólares para financiar seus esforços de perfuração, mas ainda precisa de mais financiamento
financiamento e para isso mais alguns milhões de dólares. Quanto a Gold Hydrogen, as pesquisas e perfurações serão feitas do outro lado do mundo, lá na Austrália, mostrando como todo mundo tem grande interesse numa alternativa plausível, vasta e valiosa ao petróleo. Existem pesquisadores franceses vasculhando até mesmo minas de carvão em busca dele. O rastreio de hidrogênio não é tão diferente da busca por petróleo e gás praticada pela indústria energética do mundo inteiro. Esse é um forte ponto positivo a favor da nova substância, pois já existe toda uma infraestrutura para busca e inclusive para perfuração. Pois para chegar aos milhares de metros profundos, onde o hidrogênio geológico está, pode-se usar as mesmas plataformas de perfuração do petróleo. Outro ponto positivo é que o hidrogênio natural é produzido de forma contínua pelo planeta, diferentemente das limitadas reservas de petróleo, por mais inesgotáveis que elas pareçam. Não se sabe exatamente como ocorre a produção de hidrogênio geológico em nosso planeta. As teorias a respeito disso são longas o suficiente para você fechar o vídeo assim que eu começar a explicá-las. Basta saber que a suposição mais aceita é que ele é um subproduto de uma reação química da água com ferro oxidado. Segundo Doug Weeks, membro do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a quantidade de hidrogênio geológico pode ser astronômica, pois as condições necessárias para gerá-lo são bastante típicas: bolsões de água com grande presença de ferro perto de placas tectônicas. Weeks ainda afirma que a extração de 1 bilhão de toneladas do elemento seria o suficiente para suprir a demanda energética americana no ano inteiro. Ainda de acordo com ele, o hidrogênio pode ter reservas com até 150 trilhões de toneladas. Seria como ter uma fábrica alimentada pela própria natureza, gerando energia limpa, explorável e talvez inesgotável. O Departamento de Energia americano ainda acredita que o hidrogênio geológico pode ser capaz de fornecer segurança e estabilidade para substituir de vez os combustíveis fósseis. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e vem sendo vendido há décadas como uma alternativa ao petróleo, por ser uma energia limpa, além, claro, de contar com uma oferta estratosférica. Porém, o hidrogênio conta com desafios em suas mais variadas versões, seja verde, branco ou dourado. Apesar de limpo, ele é vital para o refino do petróleo e participa da produção de químicos. Ele também é visto como tábua de salvação por muitos da indústria dos carros, defendido por aqueles que acreditam que os veículos a combustão devem ser abolidos, mas que os carros elétricos não são a solução. Se passar o elemento por uma célula de combustível, ele cria eletricidade para alimentar carros e caminhões, enquanto libera na atmosfera apenas vapor d'água. O hidrogênio também pode ter uma forma de produção barateada se feito a partir do gás natural, mas isso geraria poluição. Porém, se o elemento for produzido a partir da água e uma energia renovável, ele não será poluente. Nesse caso, outro problema seria criado, pois uma quantidade muito maior de energia seria necessária. Por isso, o hidrogênio geológico está tendo tanto apelo, pois resolveria esses dois problemas. Ele seria limpo, não poluente e não demandaria quantidades exageradas de energia para ser gerado. Então você pode estar se perguntando, se o hidrogênio branco é assim tão bom, por que é tão inexplorado? O ponto central é que a humanidade ainda não sabe muito bem como procurá-lo, e muito menos ao explorar. Além disso, a presença do hidrogênio, que é incolor e inodoro, é ocultada por micróbios no solo que o consomem assim que ele escapa de seus bolsões. Somado a isso, descobrir onde existem grandes volumes de hidrogênio geológico e extraí-lo de forma segura ainda são desafios. O Departamento de Energia americano quer subsidiar empresas e universidades para estimulá-las a desenvolver métodos que aumentem substancialmente a produção subterrânea do gás, que especula-se já ser altíssima. A confirmação de que grandes quantidades comerciais de hidrogênio natural podem ser extraídas de fontes subterrâneas pode levar anos. Contudo, isso ainda não é um problema. Isso acontece por uma simples razão: o uso de hidrogênio ainda está muito nichado, não existe grande demanda por ele. A razão para isso é simples: meio mundo grita que o petróleo deve ser substituído, primeiro porque ele é prejudicial ao meio ambiente e segundo porque ele irá acabar, então devemos nos preparar. Mas acontece que ele não está perto de acabar. Além disso, nossa dependência do ouro negro é gigantesca, sendo desde a produção de energia, afetando até mesmo a economia mundial e soberania de muitos países. Ainda existe uma quantidade assombrosa de petróleo a ser explorado e utilizado pelo planeta, das mais variadas formas em nossa sociedade. De acordo com a British Petroleum, o total de reservas comprovadas de petróleo do planeta era de 1,7 trilhão de barris em 2019. O consumo global naquele mesmo ano foi de 36 bilhões de barris. Se mantivermos esse consumo e novas reservas comprovadas não surgirem, levaria cerca de 48 anos para esgotar todo o petróleo do planeta, ou seja, lá em 2067. Acontece que é muito possível que novas reservas sejam descobertas, ainda mais com o avanço tecnológico. As reservas atuais representam
representam apenas o petróleo que uma determinada região consegue extrair com base na infraestrutura que tem. Logo, os poços descobertos são apenas a ponta do iceberg. Avanços tecnológicos das últimas décadas, como perfuração horizontal ou fraturamento hidráulico, o chamado fracking, também contribuíram para aumentar as reservas provadas do mundo, mesmo que o consumo da sociedade tenha crescido cada vez mais. Ainda existe também uma série de diferentes tipos de petróleo debaixo dos nossos pés, que só não foram descobertas devido à dificuldade de perfuração. Em síntese, o petróleo vai acabar, mas não hoje, e com altas chances de não acabar enquanto eu e você estivermos vivos. Contudo, pode primeiro acabar a demanda pelo petróleo. Se daqui para o fim da década, o hidrogênio geológico se mostrar verdadeiramente abundante e limpo, o que impedirá o mundo de despachar o petróleo? A sociedade está sempre em constante mudança, se atualizando, inovando e buscando novas formas mais seguras de se desenvolver. A audiência aqui do canal é muito qualificada e já sabe disso. Por isso, eu criei uma legião de mestres digitais para faturar milhares de dólares todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Se a necessidade pelo petróleo acabar, nações dependentes dele vão desaparecer? Veja como a Arábia Saudita está desesperadamente tentando desvincular sua economia do petróleo e evitar seu completo colapso. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!